Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Próxima questão, ela é muito importante, que geralmente o pessoal tem muita dificuldade por aí, não a gente, mas os concorrentes, em explicar essa questão de forma adequada para você. Joga na tela então, galera. Vamos lá. Ele fala então assim, Enem prisional, que é o Enem PPL, tá? Essa sigla é para privados de liberdade. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função T de H igual a A mais B, sendo de π sobre 12 vezes H menos 12. Sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite. E A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 graus Celsius, a mínima 18 e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Cara, essa informação é importantíssima, sublinha isso. Durante a tarde a temperatura menor do que durante a manhã. Isso parece que não, mas isso é imprescindível. Quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Cara, volta para mim. Bom, existem 3 tipos de pessoas que tentaram fazer essa questão. As que não conseguiram, as que chegaram até um dado ponto e deram mole, e as que realmente acertaram, que foram a minoria da minoria. Para os que sabiam fazer algo e foram até um dado ponto que eu vou te mostrar, tu vai perceber que o problema tem uma parte nessa questão que foi crucial e que foi na maldade, na ferida de um detalhe que eu comentei uma vez. Que, na verdade, quando você tem uma função como essa, os valores máximo e mínimo, minha gente, o certo mesmo é falar que o valor máximo é mais módulo de B e que o valor mínimo ele é igual a A menos módulo de B. Por quê? Porque, por exemplo, quando você tem uma função f igual a seno e você multiplica ela por menos 1, o que vai acontecer lá na aula de transformação de gráficas, a gente vê isso, é que em vez do gráfico começar num sobe, desce, empina, né? Você vai aqui descer para depois você subir, tá? Ou seja, você rodopia o desenho em relação ao eixo X. Você faz uma rotação em torno do eixo horizontal. E aí acaba que você ficou oscilando entre os mesmos máximo e mínimo. Só que o problema é que você vai ficar oscilando entre os mesmos máximo e mínimo, porém, o momento em que eu passo por cada um deles está trocado. Aqui você começa passando pelo máximo e depois pelo mínimo. Se fosse mais 1 e menos 1, primeiro pelo mais 1 e depois pelo menos 1. Já aqui está ao contrário. Então, para efeito de gráfico, para efeito de você achar a imagem, acaba dando a mesma coisa. Mas se eu não tomar cuidado, aqui na equação, quando a gente falava A menos B, A mais B, eu estava sempre partindo do princípio que o A e B eram positivos. Se o B for negativo, você tem esse efeito de rodopiar, e aí pode ser que eu esteja trocando aqui nas expressões o máximo pelo mínimo, ou seja, em vez de estar chamando, no caso, se o B for negativo, no caso, menos com menos dá mais. O máximo seria o que está A menos B, e o mínimo seria o que está A mais B. O sinal entraria. Se a função, por exemplo, fosse isso daqui, ó, não entendi nada, fosse assim, 2 menos 3 seno. Se você fizer ao pé da letra que eu te falei, só olhando para cá, como dizem alguns professores, seria fazer mínimo 2 menos 3, máximo 2 mais 3. Ok, tudo bem. Agora, se você aqui fizer como dizem outros livros, em que isso aqui, o menos, também faz parte do sinal do B, aí você tem que tomar um cuidado. Porque se eu fizer A menos B, vai dar 2 menos 3, vai dar 5. E isso é o máximo, isso não é o mínimo. Mas eu estou calculando com o pensamento, até então, como se fosse o mínimo. Entendeu a zica que isso pode dar? Então, para evitar esse problema, tudo aqui na frente do seno é o B. E a gente, na hora de determinar no automático o máximo e o mínimo da imagem,
vai usar um módulo no B. No A não precisa, que ele não tem esse problema, ele só desloca o gráfico para cima ou para baixo. O que faz rodopiar é o B e o que gera esse problema é o B, tá? Então a regra mesmo, totalmente certa, é assim, tá bom? E aí você vai ter que o máximo, ele é então 26, com o módulo aí sim eu posso afirmar que o máximo é esse. Com o módulo aí sim eu posso afirmar que o mínimo é esse. E aí o resto é igual, soma aqui, corta um com o outro, tá? Fica então 2A igual a 44 e o A vai dar 22. Até aí você acha. Até a parte de achar o 22 você acha. Até a parte em que você chega aqui, tudo bem. E aí você fica entre duas opções. O problema vem agora. A maioria dos enganadores da internet chega e misteriosamente surge com o valor do B, que é o correto, que vai ser um negativo. Mas como que você acha isso? Eu vou voltar aqui, por exemplo, na primeira equação, fica 22 mais módulo de B igual a 26, passa para o outro lado, o módulo do B dá 4, e aí você vai ter que o B ele vai ser igual a mais ou menos 4, tá? E aí, como que eu decido qual dos dois é que vai servir como resposta? Aí é que tá o pulo do gato. Aí é que tá o the jump of the cat. Isso daqui. Ele fala, passa batido, muita gente acha que é besterol, que a temperatura durante a tarde é menor do que a temperatura pela manhã. E aí, gente, se eu não tomar cuidado, eu vou cair numa questão do nível de uma específica ou do nível de uma prova militar que ninguém quer fazer. Qual é a melhor tática agora? É a gente pegar, chutar que o B vale 4 ou menos 4 e dentro disso verificar se jogando valores para a hora de manhã e à tarde, para esses valores realmente a temperatura à tarde é menor do que a temperatura pela manhã. Sem fazer uma desigualdade, sem fazer equação, como seria um cara de exatas fazendo, que é dar um trabalhão e, cara, não tem nexo isso, a questão é do Enem, tá? Então, olha só, vamos chutar logo que é menos 4, que é que eu sei que é certo, mas você vai ver que dá, realmente, eu não estou roubando, você na hora chutando, você veria qual é a correta mesmo. Então, com o que eu tenho até agora, o T de H tá o quê? Tá 22, eu chutei o B igual a menos 4, na menos 4, seno de π sobre 12, vezes H menos 12. E eu ainda tenho o outro seguinte dilema, tá? Eu vou chutar o quê? Uma hora para comparar a temperatura de manhã com a temperatura à tarde, mas qual hora? Bom, aí alguma coisa que faça com que no final das contas aqui resulte um valor calculável, né? Senão não adianta. E aí, gente, de manhã vamos jogar um H igual a 6. Por quê? Se você reparar bem aqui, se você se atrapalhar, pausa agora o vídeo, quem está assistindo a versão gravada, e substitui ali devagarinho para ver o que vai dar. Ó. 6 menos 12 dá menos 6. Sobre 12 dá menos 2 embaixo, né? Então você teria T de 6 igual a 22 menos 4 seno de menos π sobre 2. Joga aí, pausa aí, você vai ver. 6 menos 12 menos 6 vai cortar com 12, dando menos 2 embaixo. Só que no círculo trigonométrico, o π sobre 2 fica lá em cima e o menos π sobre 2 é no sentido negativo do círculo, fica lá embaixo. É um cara cujo seno vale menos 1, tá? E aí o que, que você vai ter? Você vai ter o seguinte, como isso aqui vale menos 1, tá? Você vai ter que o T de 6 ela é igual a 22 mais 4. E aí o T de 6 vai ser igual a 26 graus Celsius. Ok, guarda isso daqui. Agora, o que, que acontece aqui? Se eu botar um H igual a 18, você vai ter que o T de 18, vamos botar 18 por quê? Porque 18 menos 12 dá 6 também, eu consigo simplificar com 12 dando 2.
Tem que ter essa visão? Tem. Senão você vai acabar substituindo qualquer coisa e qualquer coisa vai dar um ângulo qualquer aqui dentro que você corre o risco de não saber calcular o seno, que você não cair nada que seja 30, 45 ou 60, você está perdido, né? Você está perdido, você está ferrado e perdido, tá? Então você vai ter aqui que o T de 18, ele vai ser o quê? Vai ficar 22 mais 4 seno de 18 menos 12, 6. Corta com 12 e fica π sobre 2, né? Seno de π sobre 2, isso aqui vale 1, que é lá em cima, tá? Então você vai ter o quê? Que o T de 18, ele vai dar 22 mais 4, vai dar então ali, aqui era isso, vai ficar, aqui é menos, né, gente? Desculpa. Tinha um menos na conta. Vai ficar 22 menos 4, o que vão ser 18 graus, ok? Cara, e aí, comparando, ó, 6 da manhã e 18, 6 da tarde. A temperatura à tarde está efetivamente menor do que durante a manhã. Durante a manhã está dando 26 graus. Não precisava ser equivalente não, tá? Tem que ser 6 da manhã e 6 da tarde, 7 da manhã e 7 da tarde, não. Mas é porque esses aqui estão legais para eu poder comparar e chegar a alguma conta que eu consiga fazer, né? Tá? E aí isso realmente aconteceu. Você vai ver que se eu começasse testando o B igual a mais 4, estaria invertido. Teria dado 18 aqui e 26 ali. E aí a temperatura de manhã seria, no caso, menor do que à tarde, o que não é o objetivo. Então, como aqui deu certinho, de acordo com o que ele quer, voltem na tela, gente. A gente vai ver que a resposta é realmente aí, 22 e menos 4, é a letra B de bola, tá? Pois é, meu amigo. Tipo da questão que, é claro, pelo TRI, acaba que esse tipo de questão, somente o pessoal que está lá, motherfucker, no dia da prova, iria acabar acertando, tá? Mas tá aqui, para o UERJ, é uma questão, por exame de qualificação, muito boa para treinar, porque o UERJ não tem isso, né, meu amigo? Todas as questões valem a mesma coisa, e você sabe que lá ele pode botar questão bem mais direta e outras que já não têm sido tão facilzinhas assim. Ela tem voltado ao nível da prova que era alguns anos atrás, tá bom? Então ficamos por aqui. Um ótimo estudo a você. Não esquece, se você ainda não é nosso aluno, passa no nosso Instagram, que é @insta_fabricad, demudo, ou www.fabricademudo.online para nossa plataforma onde estamos esperando. Beijo, valeu! Tchau, tchau. Bom, galera, vamos lá. Próxima questão aqui, uma questão do Enem. Joga na tela aí o enunciado. Ele fala assim: um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função h de t, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h medida em centímetro da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medido no caso em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, sublinha isso, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que em menos de 4 segundos, também sublinha isso, após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance, também sublinha isso, por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para o π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência é... Cara, volta para cá. Questão confusa, né, meu amigo? É bem a cara do Enem fazer isso. Aqui, no caso, você resumindo do resumo, tem o quê? Um h de t, que é dado para essa expressão com seno. Ele manda aproximar, por algum momento eu usar isso, o π por 3. E o principal, ele fala que para ele passar 3 vezes pela altura de 6 metros, que eu tenho que fazer isso em menos de 4 segundos. Ou seja, em menos de 4 segundos, eu tenho que estar passando pela terceira vez pelos 6 metros. Em 3,8 segundos, que seja. Não posso estar passando pela terceira vez pelos 6 metros no 5º segundo. Aí já não dá, tá? Então tem que ser em menos de 4 segundos. E ele quer o valor do beta para que isso aconteça.
Para quem não entendeu isso aqui, uma vez a garota falou assim, ah, mas pô, professor, tem que ser então h igual a 18? Não, ele não está pedindo para o h ser igual a 18. Ele está falando que isso é uma função periódica e que você vai passar pelo 6 por 3 vezes, tá? Essa que é a ideia. Aí é questão de saber ler, né, amigo? Tá? Então, o que você vai ter aqui? Você, de uma forma ou de outra, vai igualar isso aqui a 6. Porque isso aqui é uma equação trigonométrica. E quando você resolve uma equação trigonométrica, o que vai acontecer? Você, na hora de resolver a equação trigonométrica, sabe que para resolver, na hora de achar um ângulo que dá um dado valor para o seno, para o cosseno, você fatalmente vai achar mais de uma solução. E é cada uma dessas soluções que representa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto momento em que você está passando por uma dada altura. Então aqui eu quero passar pela altura de 6 e você vai ver que eu tenho várias respostas para que isso aconteça. E a gente vai analisar isso. Então o 6 vai ser 4 mais 4 seno de bt menos π sobre 2. Aí joga o 4 para a esquerda, você vai ter 2 igual a 4 seno bt sobre 2 menos π sobre 2. Corta aqui, né? Divide por 2. Então, 1 igual a 2 seno de bt sobre 2 menos π sobre 2. Aí pronto. Você vai ter que o seno desse cara, ó, esse 2 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Ele vai ser igual a 1/2. É justamente nessa hora que se dá a minha preocupação com você, né? Para você não fazer besteira na hora de pegar aqui e resolver essa identidade trigonométrica. Cara, quando você vai na tabela 30, 60, 45, aqueles ângulos conhecidos. O ângulo que tem o seno igual a meio é o 30, é o π sobre 6. Só que não é só ele, tá? A gente pensa primeiro no 30, claro, porque é o mais fácil de lembrar e fica mais fácil a gente se situar aqui nos parangolês da vida que estão rolando. Então, se eu faço aquela bolinha que é o círculo trigonométrico, o que acontece aqui? Você vai ter, no caso, que desse lado é π sobre 6. Tá? Desse outro vai ser o quê? Ó, esse aqui é 30. Aqui também vai ser 30, né? 180 menos 30. Você vai ter, então, π menos π sobre 6, 5π sobre 6. Ou seja, isso aqui teria sido o primeiro momento, aqui o segundo momento, e o próximo, o ângulo que você vai achar, é justamente o terceiro momento em que você passa pela altura do 6. Então aí tem que tomar o cuidado. Tudo que está aqui dentro é o ângulo que eu estou achando como se fosse um alfa, que tem que ser igual ou a π sobre 6, se for o primeiro momento em que eu passei pela altura de 6, ou a 5π sobre 6, se for o segundo momento em que eu passei por essa altura, ou igual a quanto se for o terceiro momento. π sobre 6 mais uma volta inteira é o próximo. Aqui embaixo seria negativo. Então, ó, primeiro momento, segundo momento, tchum, terceiro momento, que é quando eu tenho π sobre 6 mais uma volta inteira na circunferência, dando 13π sobre 6. Só perceber isso já é um bom trabalho na questão. Então, tudo que está aqui circulado, βt sobre 2 menos π sobre 2, tem que ser igual a 13π sobre 6, tá? Tira aqui o MMC entre eles, que é 6 mesmo, fica 3βt, tá? Menos 3π igual a 13π. Jogando para o outro lado, o 3π fica 3βt igual a 16π. Beleza, gente? Bom, aí vamos fazer o seguinte, ele falou que é para colocar o π igual a 3, né? Se o π for igual a 3, ele já vai cortar com o 3 que está aqui do outro lado, tá vendo? E aí vamos jogar aqui, vou apagar aqui, tá? Tentar não apagar o enunciado. Fica β vezes t igual a 16.
Se fica então isso, gente, você vai ter o quê, minha gente? Se o βt é igual a 16, você vai ter que o t vai ser igual a 16 sobre beta. Só que ele manda o tempo ser menor do que 4 segundos. Se o tempo tem que ser menor do que 4 segundos, o que vai acontecer? Você vai ter então que jogar o beta para cá, fica 16 menor do que 4 beta, ou seja, quando eu cortar aqui, você já printou aqui que eu tenho certeza que você é um cara esperto, vai dar beta maior do que 4, né? Você vai passar o 4 dividindo para o outro lado, vai dar 16 por 4, vai dar beta maior do que 4. E aí, irmão, cuidado, o intervalo está aberto. Se ele está aberto, não quer dizer que eu tenho beta, no caso, igual a 4. Ele não pode ser igual a 4. Ele, no mínimo, tem que ser o quê? 5. Pois é. Então, tá aqui a resposta, que é a letra E. Então, beta, no mínimo, ele tem que ser igual a 5, tá? Isso vai dar, no caso, a letra E. Ok? Tá o que a gente queria. Beleza, gente? Sai da frente aí. Sair da frente, tira o seu print. E lembre-se, usa o cupom aí, se você está nos assistindo, o Black November, para 30% de desconto em qualquer um dos planos do nosso site, seja da área militar ou da área voltada a Enem ou ERJ Medicina. E vem fazer parte da nossa família, que aqui a gente realmente te prepara pegando do básico ao avançado, sem ficar enganando o aluno, só fazendo bobeirinha e aí você toma uma bomba no final do ano. Pode olhar em nossas redes sociais, pode olhar em nosso Instagram, quanto de gente já foi aprovado ao longo desses anos. Isso gente que pôde botar o nome, que autorizou e tal. Tem também a galera que a gente só contou sem botar o nome, para você ver. Tá legal, gente? Então, fica com a gente, fica tranquilo que você está com o melhor aqui comigo e com a melhor equipe do Brasil. Pode ter certeza. Valeu, um beijo, tchau, tchau. Fala, galera, mais uma questão aqui do Enem prisional, que é Enem PPL, joga na tela para a gente ler juntos. Bom, ele fala aqui, os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo A seno de Wt mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência que é W igual a 2π sobre t, em que t é o período, A é a amplitude ou deslocamento máximo, θ é o ângulo de fase entre 0 e 2π sobre W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial de um movimento. O gráfico representa o movimento periódico P igual a P de t em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor em um carro no instante t, conforme ilustra a figura. A expressão algébrica que representa a posição P de t da cabeça do pistão em função do tempo é... Então, volta aqui pra gente. Bom, esse tipo de questão aqui é o tipo de questão que, você vai analisar o gráfico usando aquelas ideias de imagem e período que eu já falei, porém é bom você também ir dando uma conferida nas opções, naquilo que já pode ser eliminado. Que foi como eu falei, se você ficar tentando aqui, na raça, achar a expressão que representa o que ele está te dando como gráfico, do zero chegar a isso, você vai ter muito trabalho. Então, existem algumas coisas que são chave para a gente entender aqui. Primeiro, assim, a expressão que ele dá, A seno Wt mais θ, cara, não fica encucado com isso, é porque em física existe a equação da onda, e a equação da onda é justamente dada por um seno ou cosseno, em que ele vai ter todos esses elementos, então ele está mais explicando pela física como que isso se comunica com a matemática, do que dando algo que efetivamente você vai usar na questão, tá? Então, que você vai usar o quê? Aquele lance que eu já expliquei do período, que é de menos A até A, o número aqui na frente, e a imagem, quer dizer, a imagem, né, que é de menos A até A, perdão, e o período, esse sim importante, que é 2π sobre o número na frente da variável, no caso aqui 2π sobre W, né? Ok? Essa aqui é a ideia, tá? E aí, meus amigos, o θ não é usado para nada, é considerado como fase da onda, é a onda já entrar sincronizada, em atraso ou não, não entra aqui na questão isso, então esquece.
tenta ser sucinto e ser direto e reto, senão você vai se perder e não vai dar tempo de fazer as 45 questões da prova, ou mesmo numa UERJ, você vai ficar lá todo perdido também, tá? E não vai conseguir o seu A. Então, olha só, primeira coisa é que a imagem da expressão é de menos 4 a 4. Então, eu tenho que ter um 4 menos 4 na frente da expressão. Isso aí não ajudou muito, que eu tenho em todo mundo, né? Então, não é isso que vai me ajudar. Porém, o período é o sobe, desce e começa tudo de novo. E o sobe, desce e começa tudo de novo, ele está, no caso aqui, no π. Ou seja, se eu ver do gráfico, tá, que o período é igual a π, isso aqui vem do desenho, é que eu estou vendo isso. Se eu vi que o período é igual a π, significa o quê? Que 2π sobre W vai dar isso, tá? Então, você vai cortar um π com o outro, né? Tá em ambos os lados, joga o W para cá e você vai ter que o W vai ser igual a 2, o W que é um número que está multiplicando esse tzinho aqui. Então, eu tenho que olhar para as opções e que eu tenho um 2t. Então, ó, quem tem 4t, meu amigo, tchau, tchau, tá? Sobraram 3 ainda. E aí, nessa hora, a pessoa fica, e agora? O que sobrou para eu usar para eu conseguir distinguir um do outro? Gente, vamos tentar ir pelo lado mais simples, tá? O que eu vou fazer agora aqui, parece que você geralmente não lembra, mas é a coisa mais realmente sensata a se pensar. A expressão, o gráfico do seno e cosseno, eles são completamente simétricos também. Cada gomo desses aqui, cada metade, né, fica certinho aqui num ponto que seria o quê? Isso aqui é π sobre 2, aqui vai ser π sobre 4. Então tem que ver assim, será que se eu substituir π sobre 4 em alguma opção ali, que a resposta no final vai dar 4? Vamos testar. Então, se eu pegar aqui, ó, para t igual a π sobre 4, quanto é que vai dar a conta? P de π sobre 4 é igual a 4 vezes seno de 2 vezes π sobre 4, o que vai dar, então, aqui, 4 vezes seno de π sobre 2, e seno de π sobre 2, seno de 90 é o quê, gente? Ele vale 1, né? Então, isso vai ser igual a 4 mesmo. Parece que é a letra A já, né? Parece que já está tudo certinho. Por desencargo de consciência, vamos aprender olhando as demais opções. Aqui está na cara, né? Se eu botei o π sobre 4, onde era 4 seno de 2t, quando botar no que é menos 4 seno, vai dar menos 4 a conta, porque vai ter um menos aqui, o resto vai ser tudo igual. Não é esse daqui, é para dar mais 4, como a gente está vendo ali. E esse último é o mais nóia de todos, né? Nóia. Você vai ter que o P de π sobre 4, ele vai ser 4 seno de π sobre 2 mais π sobre 4, tá? E aí, tirando aqui o denominador comum entre eles, isso vai dar 2 com 3π sobre 4. E, cara, gente, π sobre 4 é 45. 45, o seno e cosseno dele são iguais a raiz de 2 sobre 2. 3π sobre 4 tem relação com 45. Mesmo que você não lembre o valor exato desse seno, ele tem alguma coisa com raiz de 2 na conta. Isso vai terminar com alguma coisa com raiz de 2? Não, dava apenas 4. Isso aqui teria que ser igual a 1, o que é impossível também. Então, realmente, também não é essa daqui, tá? Isso prova, né, mais do que categoricamente, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, que a resposta é a letra A de Outback, tá? Eu sei que não é com A, né? Ok? Então, marca aí, vê se está tudo bem. Letra A é o nosso gabarito. Então, deu um enunciado mega embolado para no final ser isso daqui, tá bom? Beleza, gente? Já já eu tô de volta. Um abraço.